Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. Aqueles que praticaram o mal, para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Podem sentar um pouquinho. Algumas considerações sobre a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir nesta liturgia. O profeta Isaías, este trecho que nós ouvimos da primeira leitura, ele traz para nós uma palavra de esperança, eu diria. Uma palavra de esperança. Dentre tantas coisas bonitas que se pode meditar neste trecho, a pergunta no versículo 15. Acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno
a ponto de não ter pena do fruto de seu ventre? Se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. Uma promessa de Deus, que, como eu disse, é uma promessa carregada de esperança, e nós podemos dizer também de ternura de Deus para conosco. Dizendo que é possível que uma mulher esqueça o seu próprio filho? É possível que uma mulher, nós poderíamos acrescentar, é possível que uma mulher abandone o fruto das suas entranhas? No próprio texto e na própria pergunta está a resposta. Ainda que existisse tal mulher, Deus não irá se esquecer. Deus não irá nos abandonar. Isso é uma palavra de esperança de Deus para nós, e repito, uma palavra de ternura, que nos coloca para frente e nos coloca para cima, nos põe de pé. Porque se a gente observar tudo que Deus fez e tudo que Deus faz, desde a criação do mundo, Deus não faz outra coisa a não ser amar-nos. E amar-nos profundamente, amar-nos desconcertantemente. Amar de maneira que não espera que nós o amemos de volta. Por outro lado, que motivo nós temos para que Deus nos ame? Se a gente se perguntar assim, por que Deus continua nos amando, ou quais são os motivos de Deus, que Deus tem para nos amar, a gente vai encontrar muito mais motivos para não nos amar do que para nos amar. Porque desde o povo de Israel, quantas infidelidades, quantos pecados, quantas besteiras o povo fez, andou por caminhos errados, buscou outros deuses, quebrou a aliança, desconfiou de Deus, reclamou dos enviados de Deus, rejeitaram os profetas, e tantas outras atitudes que o povo de Deus foi, ao longo da história, rompendo e não vivendo de acordo com aquilo que Deus havia prometido. E, no entanto, Deus continuou amando. E vai continuar amando-nos. Continuou a tal ponto de nos dar, como nós vimos no Evangelho de domingo, de nos dar o seu próprio Filho. Um amor desconcertante de Deus para conosco. E este amor de Deus derramado em nosso coração, para que nós fiquemos atentos, às oportunidades que Ele tem nos dado. Estava pensando, E este amor é impressionante porque Deus continua manifestando e derramando como que doses, deste amor na vida sacramental. É muito bonito que a gente observa que na igreja, quando a igreja celebra os sacramentos, a igreja tem consciência de que ela está, por meio dos sacramentos, comunicando o próprio Deus. Então, Deus continua se comunicando conosco. Deus criou todas as coisas por amor a nós. Deus fez aliança com toda a humanidade, fez aliança com o seu povo, como gesto de amor. Deus escolheu profetas. Deus escolheu muitas pessoas para alertar e para convidar o povo à conversão, como gesto de amor.
Deus enviou Jesus, o Verbo encarnado, o Verbo que se fez carne. Jesus morreu na cruz, entregou-se a sua própria vida por amor a nós. Depois enviou sobre nós o Espírito Santo em Pentecostes para que esta presença de Deus fosse continuada. E na pessoa de Jesus, na Quinta-feira Santa, institui os sacramentos, e nos sacramentos que nós hoje ministramos, que nós hoje celebramos, Deus mesmo se dá, Ele mesmo se comunica a nós. Como sinal de que isso que Ele está dizendo, que nós ouvimos na primeira leitura, no final da leitura do profeta Isaías, do capítulo 49, versículo 15, que nós acabamos de ouvir, isso continua acontecendo, de uma forma desconcertante. De uma forma desconcertante. Porque, repito, se procuramos em nós algum mérito, a gente não vai encontrar. Deus não nos ama porque merecemos. Deus não nos ama porque nós somos bons, porque nós somos santos, porque nós somos melhores do que os outros. Não. Deus nos ama. Simplesmente nos ama. E a certeza deste amor deve motivar-nos a seguir em frente, dando passos concretos e profundos na nossa fé, para viver aquilo que Deus nos propõe. Depois o Salmo nos leva a este reconhecimento. O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila, Ele levanta todo aquele que tombou. O Senhor é amor fiel em sua palavra. Para que a gente tome consciência de que quando Deus fala conosco, por meio dos profetas, ou por meio de Jesus, ou por meio dos acontecimentos da nossa história, Deus fala porque nos ama. Deus, quando fala conosco, está nos amando. Amando numa ação que não termina, numa ação que não tem fim. E é santidade em toda obra que Ele fez. É santidade em toda obra que Ele faz. Eu achei impressionante esta frase do Salmo do jeito que está aqui. Porque não é uma recordação do passado. O verbo está no presente. E no presente, dentro de uma ação, como eu disse, que não termina. Ele é santidade em toda obra que Ele faz. Não é nem o que Ele fez e nem o que Ele irá fazer, mas o que Ele faz hoje. E nós somos hoje beneficiados, né, por estas obras. Ele sustenta todo aquele que vacila. Certamente todos nós já fizemos essa experiência. Eu, como padre, tenho feito essa experiência sempre, e sempre de novo, e sempre com mais intensidade. Momentos da vida que a gente está desanimado, decepcionado, triste. Ora, momentos da vida que a gente está com vontade de enfiar o pé no balde, enfiar o pé na jaca. E de repente, numa palavra singela de Deus, né, de novo Deus recoloca-nos no caminho, de novo Deus nos faz sentir a sua presença, de novo Deus nos faz recobrar a força, e nos mostra que temos ainda um longo caminho a percorrer. Ele levanta todo aquele que tombou. E isto é o gesto mais profundo de Deus mesmo, que se dá a nós e que
e que vem ao nosso encontro, sempre de novo, com o seu amor, com a sua misericórdia, sustentando e levantando-nos para que nós possamos continuar o nosso caminho. Sejamos sensíveis a esta presença de Deus, a este Deus que se revela, a este Deus que se mostra, a este Deus que vem ao nosso encontro e que se deixa tocar por nós. Que se deixa tocar por nós, mostrando o quanto Ele nos ama para nos sustentar em nossa caminhada. O evangelho que nós ouvimos, um evangelho bonito e também, ao mesmo tempo, misterioso. Muitas coisas que Jesus está dizendo irá acontecer com mais profundidade e na concretude no mistério da ressurreição. Mas está dentro desse texto também a própria missão de Jesus, aquilo pela qual ele veio realizar. Jesus respondeu aos judeus: meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. E é impressionante porque, se você percebe nesta afirmação de Jesus no Evangelho, por causa desta afirmação, os judeus ficaram furiosos com Jesus. Porque quando Jesus chama Deus de Pai, diz que Deus é o Pai dele, o texto mesmo diz, Jesus se coloca na mesma altura, na mesma condição de Deus. Jesus está dizendo, sem dizer, para os judeus e para os discípulos, que Ele é Deus. E é isto que deixou os judeus revoltados e levou os judeus a querer matar Jesus, porque além dele estar trabalhando no dia de sábado, ele está se declarando como Deus. E isso é uma blasfêmia, isso é uma ofensa, segundo o pensamento dos judeus, isso era uma ofensa para Deus. Jesus se colocar como Deus. Aí Jesus vai rebater isso, manifestando algumas coisas importantes. Em verdade eu vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. E isso é impressionante porque quando que isso aparece de forma concreta na vida de Jesus? Quando Jesus ensina os discípulos a rezarem o Pai Nosso. Esta realidade que está descrita no texto do Evangelho aparece concretamente na oração do Pai Nosso. Isto também, no capítulo 14 do Evangelho de João, também vai aparecer, quando Felipe pergunta, Jesus fala do Pai, Felipe pergunta para Jesus assim, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E Jesus responde, Felipe, ainda não compreendestes? Tanto tempo comigo? Quem me vê, vê o Pai. Então, demonstra, primeiro, a missão de Jesus, a missão que Deus Pai confiou a Jesus para salvar a humanidade, para resgatar a humanidade. Por isso, Jesus é incansável nesta obra de salvação. Por isso, aparece, Ele está trabalhando sempre, assim como o Pai. E o serviço de Jesus é para que a salvação se concretize. Para que a salvação se concretize na vida de todos. E é por isso que ele vai dar a vida. Por isso que ele vai dar a vida. E aí Jesus ressaltando esta realidade, desta intimidade dele com o Pai, desta proximidade do Pai e de Jesus e o Pai, como um projeto de salvação para toda a humanidade, que vai acontecendo, que vai se desvelando, que vai se mostrando
no percurso da vida de Jesus. Com palavras, né, firmes e às vezes com palavras difíceis. Mas Jesus vai manifestando a obra da salvação. E é impressionante porque a obra da salvação, conforme Jesus está dizendo, ela atingirá também os que já morreram. Isto é, aqueles que morreram antes da morte e ressurreição de Jesus. Que a salvação também vai atingi-los. Jesus diz assim: o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras ainda maiores, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quiser. E é impressionante este dar a vida, sempre no Evangelho de João, quando aparece essa expressão dar a vida, não é vida biológica, não é vida humana, não é vida material, não é vida que termina, é vida eterna, é a vida do eterno, é a vida do próprio Deus. Sempre que João traz esta palavra, ele traz neste sentido, né, para que verdadeiramente a gente possa fazer essa experiência de fé. Em verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Olha a combinação da palavra e da fé. A palavra que diz Jesus, aquilo que Jesus fala, e a fé. Em verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, de novo, aparece a intimidade de Jesus com o Pai. Possui a vida eterna, não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Conforme nós ouvimos também no Evangelho de domingo. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a obra de salvação vai acontecendo gradativamente na vida de Jesus. Em tudo que Jesus faz, em tudo que Jesus diz, Deus está salvando. Em tudo que Jesus faz, em tudo que Jesus diz, Deus está amando. Deus está curando, Deus está libertando. Deus está se manifestando em tudo que Jesus faz, em tudo que Jesus vive, desde a encarnação até a cruz, até a ressurreição. Em verdade vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Os que ouvirem viverão. E aí vai repetir de novo lá no versículo 28 e 29, falando de um tempo escatológico, de um tempo futuro, de acontecimentos que irão acontecer num futuro na história. Nós temos a oportunidade de vivenciar isso de forma muito mais profunda e muito mais concreta neste tempo quaresmal que nós estamos vivendo. Se nós observamos a dinâmica da liturgia, se nós observamos a pedagogia da liturgia neste tempo, a liturgia vai levando-nos a um mistério cada vez mais profundo. A gente vai dando passos e passos, um depois do outro, de modo que a nossa experiência com Deus seja cada vez mais aprofundada. Cada vez mais aprofundada. E se nós não entramos neste movimento espiritual que o tempo quaresmal nos convida a colocar, a entrar, conforme vai passando os dias e aproximando-se a Páscoa do Senhor, a gente vai ficando meio perdido.
perdido no sentido dessa dinâmica, no sentido dessa pedagogia da liturgia. Porque a gente acaba que não acompanhando. E porque não acompanhamos, o entendimento nosso desta realidade passa a ser um entendimento razoável, meio superficial. E Deus nos convida a fazermos uma experiência profunda, a caminharmos com Jesus e a meditarmos em cada passo, em cada palavra, em cada atitude, em cada gesto de Jesus. Porque todas as palavras, todos os gestos, todas as atitudes de Jesus está mostrando-nos o caminho para Deus. Está mostrando-nos como nós devemos nos comportar, como nós devemos viver a nossa vida espiritual. Como nós devemos viver a nossa espiritualidade. Chamando-nos a uma espiritualidade cada vez mais profunda, que nos leve, de fato, a configurar a nossa vida com a vida de Jesus. E dando os passos necessários, buscando cada vez mais a conversão, mudando de vida, sendo cada vez mais de Deus e fazendo cada vez mais e de forma mais profunda a vontade de Deus. Aí nós entendemos então o agir de Jesus, as atitudes de Jesus, o jeito de Jesus trabalhar, conforme diz o texto, para nos salvar, para nos dar a salvação. A gente precisa buscar essa intimidade e essa intimidade com o Senhor. Que nesse caminho que estamos fazendo, neste retiro quaresmal que nós estamos fazendo, já estamos na quarta semana da quaresma. Em 15, 20 dias nós estaremos vivendo a Semana Santa. Menos de 15 dias, né? 2 semanas nós já iniciaremos a Semana Santa. E como é que estamos? Estamos prontos para celebrar a Páscoa? Nosso coração já está razoavelmente preparado para celebrar a Páscoa? Ou ainda tem algumas coisas que precisam mexer, mudar, transformar, converter, para celebrar junto com o nosso Senhor a sua Páscoa? Peçamos a Jesus que nos dê a graça de caminhar perseverante em seus caminhos para buscar a nossa salvação, concretizar a obra da nossa salvação manifestada na obra de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos,